Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Edson Bittencourt, da Assembleia de Deus. Vamos aí iniciar nossa live dessa tarde, né? Agora são 4:30 da tarde. Daqui a pouquinho, às 15 horas, nós vamos já iniciar, né, o nosso programa missionário, nosso programa Fonte de Vida, né? Glória a Deus por você que está aí conosco, participando da nossa live, né? É uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco. Para nós é uma bênção de Deus, bênção de Deus. Somos gratos ao Senhor Jesus pela oportunidade que Ele nos concede nessa tarde, né? De estarmos já aqui na rádio. Hoje, pela misericórdia de Deus, foi um dia bastante corridinho, né? Mas o Senhor abençoou nós, né? O Senhor nos abençoou. Hoje pela manhã já tivemos alguns serviços na nossa igreja, a Assembleia de Deus, né? E agora pela tarde também já fomos ali no hospital evangelizar e levar a palavra de Deus ali às pessoas, né? Que precisam, que necessitam, né? E estão esperando uma palavra de Deus, né? E nós fomos ali então nessa tarde, né, junto com o missionário irmão Jefferson, fomos ali no hospital, evangelizamos e oramos ali por várias pessoas, né? Muitas pessoas estão aqui no nosso hospital de Capinzal, né? Pessoas que estão necessitando, pessoas que estão precisando, né, de milagre, de bênção, né, e da cura também para a sua alma, né? Nós vemos que hoje há uma batalha muito grande, né? As pessoas, né, com seus problemas, com as suas dificuldades, mas nós louvamos a Deus porque o Senhor Jesus, né, nos comissionou, né, para fazermos a obra do Senhor. E essa obra, ela é maravilhosa, né? Como eu sempre digo, não existe nada melhor do que nós fazermos a vontade de Deus, cumprir aquilo que Jesus disse, né, lá em Marcos 16:15, né? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, né? E quem não crer será condenado, né? E estes sinais então seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, né? Em meu nome, né, curarão os enfermos, expulsarão obras malignas, né? E é isso que nós estamos fazendo, cumprindo aquilo que Jesus, então, ele nos ordenou. Jesus nos deu esta ordem, né? Jesus nos deu, então, né, este privilégio, né? A você que está chegando aí, Deus abençoe. O irmão João, está na paz do Senhor, a paz do Senhor também, a irmã Veronice, né? Ali de Exaporã, de São Paulo, né? Deus abençoe todos vocês que estão aí ligadinho conosco, né? Então, como eu estava dizendo, é algo maravilhoso, né, nós fazermos a obra do Senhor Jesus Cristo, né? A obra do Senhor é gratificante. Não existe dinheiro, não existe ouro, não existe prata que possa preencher a alegria que nós temos, né, de levar esta mensagem, né, por tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, né? Deus fez grandes coisas, né? Deus fez coisas incríveis na nossa vida, né? Nós estávamos todos, né, sem esperança, sem salvação, mas graças à misericórdia do Senhor Jesus, Ele nos alcançou, Ele nos abençoou, né? Nós éramos como o filho pródigo. O que o filho pródigo fez? Saiu da casa do pai, né? Foi para uma terra bem distante, e diante disso tudo, então, né, ele preferiu viver conforme ele queria. Mas nós vemos então, né, que aquele filho pródigo, num determinado ponto da sua jornada, depois dele deixar a casa do pai, depois dele deixar tudo que ele tinha, né, ele agora começa então a padecer, a passar necessidades,
e aí então ele começa uma grande luta na sua vida, né? Mas em um determinado momento ainda, ele conseguiu cair em si, e quando ele cai em si, ele então diz: opa, na casa do meu pai, né? Na casa do meu pai, então, eu tinha de tudo, né? Eu tinha alimento, eu tinha onde dormir, eu tinha o que fazer, e agora aqui é onde eu estou perdido, né? Não tenho nem comida, não tenho nada, e agora estou me alimentando das migalhas que, né, que sobram de restante, então, que os porcos se alimentavam. Então nós vemos, irmãos, que o que Deus tem para nós não é migalhas, o que Deus tem para nós são coisas boas, coisas eternas. E é por isso que nós temos que fazer, né, a vontade de Jesus. Foi por isso que ele nos deu, então, a oportunidade da salvação. Porque Deus não nos chamou por nos chamar. Cada um de nós temos diante de Deus uma chamada específica, né? Seja uns para louvar ao Senhor, para pregar, para evangelizar, né? Para ir aonde muitas pessoas não querem ir, né? Porque hoje nós vivemos nesse tempo onde as pessoas só querem pregar em templos grandes, em lugares bonitos, e se esquecem que o próprio Senhor Jesus, ele ia aonde muitos não iam, né? Então Jesus fazia isso. Então nós não podemos fazer diferente. Nós não somos melhores do que Jesus. Nós não somos melhores do que o outro. Nós somos, perante Deus, né, nós somos servos do Senhor. E o papel do servo, então, é servir. Servir ao Senhor com alegria, né? Servir ao Senhor com amor. Nunca servir a Deus por interesse. Nunca servir a Deus porque Ele pode me dar. Hoje nós vemos pessoas que servem a Deus pensando, né? Eu vou servir a Deus porque Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo, né? Deus vai fazer assim, Deus vai fazer. Deus pode até nos dar, né? Porque nós temos a promessa, né, de recebermos de Deus as suas bênçãos. E se Deus não dá? Se Deus não dá, Ele continua sendo Deus e nós continuamos sendo os seus servos, né? Então é por isso que o Senhor Jesus, então, nos chamou para esta grande obra, que é a obra do Senhor de Jesus Cristo. Então, como eu estava dizendo para vocês, hoje, então, né, estivemos aí pela tarde, fomos ali no hospital, oramos por muitas pessoas doentes, né, muitas pessoas enfermas, né, pessoas que estavam, né, isoladas, né, porque não pode ter um contato físico, né. Muitas pessoas, então, precisam urgentemente ouvir uma palavra. E se nós não fazer, quem vai fazer, né? É por isso que a igreja do Senhor está na terra hoje, para dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, tudo aquilo que o Senhor Jesus, né, pregou, anunciou. Então hoje esse papel é o papel da igreja, e é o papel de pregar a palavra do Senhor. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou de como nós devemos pregar a palavra do Senhor. Devemos pregar cheios do Espírito Santo de Deus, né? Devemos ser cheios da graça, né? Devemos ser cheios do Espírito Santo, falar de Jesus para as pessoas, né? Não temer. Nós não podemos temer, porque o maior é o que está conosco, que é o Cristo, o Senhor, o Salvador, o Deus poderoso, que está conosco, o nosso Deus que não perde batalha, o nosso Deus que controla todas as coisas, estão diante de Jesus. E eu quero ler uma palavra aqui, que eu estava aqui meditando,
em Mateus, capítulo de número 10, e o versículo de número 8. Vai nos dizer assim, ó: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. Aqui, meu irmão, é algo muito lindo, né? É algo maravilhoso quando nós se deparamos, né, com essa mensagem que o apóstolo ele nos ensina, né? Assim como nós recebemos de graça, nós também devemos, né, falar para as pessoas deste amor que é tão maravilhoso, o amor de Deus para com as nossas vidas. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre se preocupou, né? Isso sempre foi a prioridade de Jesus. Sempre foi essa. Qual foi a prioridade? Curar os enfermos, expulsar os demônios. Hoje, nós observamos e vemos, né, pessoas que por muitas vezes chegam até a mim, até a você. Pessoas chegam dizendo, né, contando a sua situação, o que estão enfrentando, né, o que estão passando, né? Até muitos ainda chegam para nós e dizem: olha, eu estou com um problema tal, eu estou com enfermidade tal. E eu fico olhando para isso e vendo que Jesus, ele não perdia a oportunidade de curar alguém quando estava diante dele. Por exemplo, Jesus curou tantas pessoas. Jesus fez tantos milagres. Jesus curou aquele paralítico que havia 38 anos. Já imaginou você? 38 anos. Aquele homem era levado, né? Aquele homem estava diante de um tanque, esperando então, né? Esperando alguém, né? Alguns dizem, né? A Bíblia nos diz também que a água, o anjo descia e agitava então a água, e o que entrasse seria então curado. E nós vemos, né, aquele homem, ninguém tinha então, né, a capacidade de colocar ele dentro da água. E Jesus chega para ele e diz então: o que queres que eu te faça? E naquele momento então, a Bíblia vai nos dizer que aquele homem, né, foi curado, porque ele recebeu diante de Deus um grande milagre, né? Então nessa tarde, né, nós queremos diante de Deus, né, dizer a você, né, fique firme no Senhor. Deus vai te abençoar, né? Deus vai fazer algo lindo na sua vida, né? E Ele vai abençoar você. Então por isso que eu te digo, nós devemos pregar a palavra do Senhor com tempo, fora de tempo, seja onde for. Jesus quer nos usar e Ele quer usar também a sua vida. Então, meus irmãos, diante de Deus, né, devemos cumprir então o chamado que Deus nos deu. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, né? Esse crer aqui é obedecer. Aquele que crer e obedecer, né, ficar diante de Deus, será então salvo e abençoado. Mas o que não crê, a Bíblia diz então que será condenado, né? Então nós temos a responsabilidade de levarmos as pessoas então até Jesus, né? Então fica a nós essa palavra nessa tarde, né? Pregue a palavra do Senhor.
pregue a vontade de Deus, né? Insista, não desanime, né? Fique firme diante de Deus, que Deus vai te abençoar. Mas nós devemos curar os enfermos, impor as mãos, né? Ministrar sobre eles a cura, o milagre, a libertação, e nós vamos ver o agir de Deus então na nossa vida, né? Então tem chegado diante de nós o pastor Gilson, né? Está aí conosco, é o coordenador de missões, né? Tá aí, ó. Pai do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Quinta-feira, a tarde chuvosa, mas estamos aí na presença do Senhor essa tarde. Logo mais às 17 horas, damos início de mais um programa Fonte de Vida, o programa esse da Igreja Assembleia de Deus. Então você que está ligado nessa live aí, Deus abençoe grandemente a sua vida. Tá bom, meus irmãos? Então eu vou encerrar essa live aqui e nós já vamos iniciar outra live aí daqui a pouquinho. Aí a hora que for 16h55 aí, nós iniciamos a outra live, tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus.